A expressão em Cristo, ela é bastante usada no Novo Testamento. Em Cristo. 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz: se alguém, se condicional, eu posso não estar, eu posso estar. Se alguém estiver em Cristo, nova criação, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que são essas coisas velhas? Coisas velhas são vida, prática, maneira de se relacionar com Deus, ou tentar se relacionar com Deus, ou não querer se relacionar com Deus. As coisas velhas, os pecados acumulados para o dia da ira. As coisas velhas. E como nós consideramos essas coisas agora como velhas? Porque um dia elas foram novas. Quando, no livro de Gênesis 1, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus, criou todas as coisas em Cristo. E ele, quando criou, tudo perfeito. Em João, capítulo 1, versículo 3, ele diz: todas as coisas foram criadas por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio dele. E sem o Senhor Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada que foi feito se fez. Tudo foi criado em Cristo. Mas o homem pecou. E veio morte. Veio separação. O que Deus tem feito todo esse tempo? Reconciliar esse homem com ele. O Novo Testamento, que agora é a nova aliança do meu sangue, o Senhor Jesus Cristo diz, o Cordeiro de Deus, que tira o que separava o homem de Deus. O que separa o homem de Deus é a iniquidade, o pecado. Como Deus está restaurando esta comunhão, esse relacionamento do pecador com ele mesmo? Através de Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo diz: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quem são esses todos? Todos que faziam parte da velha criatura. Todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E João 12, 32 é o que eu disse. O que Deus está fazendo agora? Reconstruindo. Para reconstruir, ele precisa fazer em nós desconstrução. Como ele vai nos desconstruir? Cristo nos atraindo no seu corpo na cruz. E 2 Coríntios 5,19, Deus o Pai estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo, estava no Espírito Santo nesta comunhão quando criou todas as coisas. Vamos dizer o homem especificamente, ele criou o homem. Mas o homem pecou. E o pecado fez separação. Morte para Deus. O que Deus está fazendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,16. Deus, o Pai, estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Olha que amor maravilhoso. Esse amor
nos atraindo, esse amor nos conquistando, este amor nos convencendo. E quem está fazendo esta ligação entre Deus, o Pai, o Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Nós já nascemos descrentes. O nosso crer é fruto da fé que nos foi dada, porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Ele é o doador da fé. Ele é o presenteador da fé. Quando nós ouvimos o Evangelho, a pregação sobre Jesus Cristo, nós ganhamos fé. Nós ganhamos união. Onde Deus está agora reconciliando o pecador com Ele? No corpo de Cristo na cruz. Aos pés da cruz. Atrás da cruz. Na cruz. Na cruz. Olha que interessante em João 1:1. No princípio era o verbo. E o verbo, na minha tradução diz, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas no original significa assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus. E o verbo era Deus. Agora, o que Deus está fazendo? Em Cristo, para que tenhamos vida eterna, perdoada e justificada. Em Cristo, pela cruz. Por isso que Jesus atraiu o pecador e aceitou o pecador. E Deus, o Pai, estava ali, reconciliando consigo mesmo o mundo. Tirando de nós o velho homem. Nos libertando do pecado, que fazia a diferença, separação. Sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para que o corpo do pecado, esse corpo do pecado que separa, agora está unindo. Tirou isto, o impedimento de nós estarmos unidos a Deus. Em Cristo, o Cordeiro de Deus tirou esse pecado e perdoou os nossos pecados. O corpo do pecado fosse destruído para que nós não servamos mais o pecado como escravo e, Romanos 6,7, quem morreu, justificado está do pecado. Agora estou justificado do pecado. Agora eu estou reconciliado. Onde é o lugar da reconciliação? É quando eu levantei a mão e aceitei a Jesus. Não. É quando Jesus foi levantado. Não é eu levantei a mão. Não. Quando Jesus foi levantado naquela cruz, ele nos atraiu. Nos aceitou pela graça. Nos aceitou. E Deus, o Pai, estava ali, nos reconciliando com Ele mesmo. Lá na criação, nós somos criados em Cristo. E estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa comunhão. Agora para reconstrução, regeneração, novo nascimento. Cristo atrai e o Pai estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo, eu e você. O que eu fiz? Nada. Só pequei. E Ele só me atraiu, me aceitou. Jesus Cristo me aceitou. E o Pai me aceitou. No corpo de Cristo na cruz. A cruz é o lugar da reconciliação. Entre tantas outras coisas, a cruz é o lugar de encontro. É o propiciatório. É a propiciação. É o lugar de misericórdia. Onde Deus, o Pai, encontra no Filho os que não eram filhos, estavam perdidos, pecadores, mas foram atraídos, foram aceitos. Eu não aceitei, Ele me aceitou. Jesus Cristo me aceitou. E o Pai aceitou o fato de eu, pecador perdido, estar em Cristo, no Filho dele. E quando isto aconteceu pela fé,
Ele nos fez novas criação, porque são regenerados, feitos novas criaturas, selados com o Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Tudo isso pela graça. Não mérito, jamais. Graça sobre graça. Amém. Você já foi reconciliado? No corpo de Cristo. Fora do corpo de Cristo não tem reconciliação. Porque Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando eu e você. Você creu? Ganhou descanso? Amém. Faça seu comentário. Se você não estiver ainda inscrito nesse canal, escreve.